Olá, olá, saudações, meus irmãos, meus amigos, paz e amor da parte do nosso bom Deus, esteja com todos vocês. Paz e amor do nosso bom Deus, esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos começar, estamos a dar início ao nosso programa, o que a Bíblia ensina. 7 perguntas, 7 respostas. Este é o episódio 3, é o terceiro episódio do nosso programa. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos aqui a conexão. Vamos esperar aqui a nossa convidada. Deus é bom todos os dias. Todos os dias Deus é bom. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos no nosso e o vosso programa, o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Aleluia. Vamos esperar a conexão com a nossa irmã Silvia Yarizo. Vamos aguardar a conexão com a nossa irmã. Enquanto isso, vamos adorar um pouco ao nosso Deus. Aleluia. Olha, temos conexão. Olá, muito boa tarde, muito boa tarde. Olá, Tanda, tudo bem? Está tudo bem consigo? Tá, estás-me a ver bem? Está tudo certo? Está tudo certo, consigo ouvir, Ok. espero que aí em casa também esteja tudo bem. Então, está tudo bem Olha, aí, está aí certo? uma musiquinha de fundo, é assim mesmo, essa musiquinha de fundo? É, gostas da música do É? fundo? Gosto. Gostas? Muito bom, Muito muito bem. bom. Acho que sim. O domingo, está a correr bem? Sim, Aleluia, correu bem. aleluia. Olha, vamos começar então o nosso programa. Bora. Vamos lá então. Olha, vou lhe pedir só que nos conduza em oração para agradecermos a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu e por essa oportunidade que Ele nos dá para estarmos aqui juntos a partilhar este momento com aqueles que vamos acompanhar e aqueles que posteriormente vamos acompanhar também em off. Pode nos conduzir uma oração? Ok. É. Senhor Deus e nosso Pai, damos-te graças porque tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui, de utilizar esta forma para falarmos de ti, para debatermos assuntos que nos dizem respeito a nós e nos dizem respeito porque tu, Senhor, escolheste compartilhar o teu plano de salvação connosco. Obrigada por isso, te peço que seja um momento agradável para ti e também para nós, que possamos juntos aprender aquilo que tu tens para nos dizer e que principalmente possamos aplicar à nossa vida. Estou-te muito grata pelas nossas vidas, por quem somos, porque nos escolheste. Estou-te grata por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado, porque Ele é bom todos os dias e todos os dias Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Minha irmã, eu vou começar já com as nossas perguntas e para darmos a entrada ao nosso assunto, o nosso tema de hoje aí em casa, quem esteja nos acompanhar,
O tema que vamos falar no programa de hoje é apostasia na igreja. Apostasia na igreja. É bem verdade que a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, ela nos fala muito sobre este assunto. Nos fala muito sobre este assunto. Mas a minha primeira pergunta, minha irmã, minha primeira pergunta é como existe diferença entre apostasia e heresia? Há uma diferença entre estas duas palavras? Como entender a apostasia e como entender a heresia? Será que há uma diferença entre essas duas palavras? Portanto, há uma diferença entre apostasia, entre heresia e entre afastamento das pessoas da Igreja. Portanto, são três noções e acontecimentos diferentes. Antes de começar a responder, gostava de relembrarmos, não é, juntos, o que é esta fé. Portanto, que fé é esta que nós temos? E porque é bom sabermos que Deus, antes de falarmos dele, sabermos que Deus é santo. Deus Amém. é santo. Deus Amém. não tem erro, Aleluia. Deus não tem falhas, Deus não tem defeitos, Deus não tem mal nenhum. Isso é muito complicado de nós conseguirmos interiorizar, porque não há ninguém semelhante para podermos comparar. E sabermos que Deus detesta o pecado. Portanto, Deus é santo, Deus detesta o pecado, qualquer que seja o pecado. E nós estamos com um problema porque nós todos somos pecadores, conforme nós lemos em Romanos 3:10. Somos pecadores. Não há ninguém que escape, não é? Portanto, não há ninguém que se aproveite, usando assim as minhas expressões assim mais. É verdade. Portanto, estamos com fé nisto, estamos com fé que Cristo morreu por os nossos pecados para Amém. que nos tornássemos justos. Portanto, Aleluia. continuamos a pecar, mas somos considerados por Deus justos. Para quê? Para que Deus nos pudesse aceitar, porque na presença de Deus é o melhor sítio onde nós podemos estar. Amém. É na presença de Deus. Qualquer Aleluia. pessoa que se tenha convertido, que tenha aceitado Cristo, que aceite esta verdade, sabe e experienciou que na presença de Deus é o melhor sítio onde nós podemos estar. Portanto, quando nós gostamos de estar num sítio, é esse sítio que nós buscamos. Não é verdade? É verdade, é verdade. É verdade. Portanto, também é verdade que Deus perdoa todos os pecados, também está na palavra de Deus que Ele perdoa todos os pecados. Não há nenhum que esteja de fora, são todos os pecados. Em que condição? No arrependimento do pecador. Amém. Isto está em Romanos 10:9. Portanto, se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo e tens vida eterna. Amém. E, por último, somos salvos pela graça, não é por meio das obras. É esta a nossa fé. Amém. Ponto final, é assim, não é? É esta a fé que nós temos e é isto que nós devemos professar dentro da igreja. Amém. Amém. Até que estamos de acordo. Amém. O que é que acontece na apostasia? A apostasia é referenciada na Bíblia quando falam dos anticristos. Portanto, há certas pessoas que são hipócritas, portanto, não sou eu que estou a dizer, está escrito. Está na Bíblia, hipócritas. é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. São hipócritas. Satanás usa-as para enganar os eleitos e as pessoas, porque são pessoas que professam meias verdades. São pessoas que abandonaram a fé, por assim dizer, se é que algum dia tiveram fé. Mas a Bíblia diz que elas negaram a sua fé. Negaram a sua fé. Ou seja, não querem saber, mas não querem saber deliberadamente. Elas escolheram não querer saber. Não acreditam, não querem saber e nem sempre saem da igreja. Muitas vezes continuam na igreja. Continuam a pregar, continuam a evangelizar, continuam hipócritas. Elas continuam na igreja. Muitas delas não saem da igreja. Uma pessoa que diz uma heresia, uma heresia, a pessoa não abandona a fé totalmente. A pessoa diz uma heresia, também é considerada heresia quando é deliberado, porque há pessoas que não têm conhecimento suficiente e dizem
coisas que não se adequam com a Bíblia, portanto é falta de conhecimento e devem ser chamadas à atenção. Mas quando as pessoas muitas vezes dizem heresias, é porque não lhes dá jeito perceber certa verdade que está na Bíblia escarrada, não é? Portanto, está-se lá toda a gente a perceber aquela verdade, mas a pessoa falseia ali um bocadinho, portanto, só uma coisinha ou outra porque não lhe está a dar jeito nenhum e então diz uma heresia. Também deve ser chamada a atenção. Por exemplo, é uma heresia, tenho aqui uns exemplos de heresias, quando nós achamos que Deus me ama mais hoje porque eu hoje me portei bem e amanhã já me vai amar menos porque eu me portei menos. Deus não ama mais nem menos. Deus ama sempre da mesma maneira porque o amor de Deus não depende de mim. Portanto, achar que alguma coisa boa que vem de Deus depende de mim é uma heresia. Porque foi Ele que nos amou primeiro, não o contrário. Foi Deus que nos amou primeiro, não foi para as nossas obras. Não, é o que está escrito. Amém. Amém. O afastamento diz tanto. Não. Eu já ia avançar a segunda pergunta pensando que já terminaste a primeira, mas continua. Não, ainda falta o afastamento. Okay. Há pessoas que, por causa de muitos motivos, que depois à frente parece que faz a pergunta, eu não sei, depois à frente falo melhor. Há pessoas que, porque devido às circunstâncias da vida ou porque não se entregaram a Deus, portanto não sentiram realmente Cristo, não têm o Espírito Santo, estiveram na igreja, mas por qualquer motivo, não é? Há muitos motivos, saem da igreja. Às vezes até intrigas dentro da igreja, saem, afastaram-se. Elas não estão contra Deus, elas não estão a falar mal de Deus, elas não estão a deturpar o Evangelho, elas nem sequer falam no Evangelho, elas saíram, não é? Pronto, afastaram-se. Deixaram de ir hoje, deixaram de ir no domingo que vem, deixaram de ir no outro domingo, começaram a arrefecer e afastaram-se. Mas isto aconteceu comigo, não é? Já agora. Diz? Tornaram-se mornos. Exato, olha, aconteceu, por exemplo, comigo, eu posso dar o testemunho que foi exatamente isso, não é? Uma pessoa vai saindo, vai deixando, mas há uma altura na vida de um crente, de uma pessoa que é chamada, há uma altura em que nós sabemos que é aquilo que nós queremos e não queremos mais nada, porque entendemos o que é isto de pertencer a Deus. Portanto, esses que se afastaram é porque ainda não entenderam. Portanto, ou não lhes foi bem explicado, ou não deixaram o Espírito Santo falar, ou qualquer motivo, não sei, não é? Portanto, isso só Deus é que sabe. Portanto, isso é o afastamento. O afastamento. Posso prosseguir para a segunda pergunta agora? Pode. Ok. Com base nessa explicação que a nossa irmã nos deu, a próxima pergunta é como então é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, considera a apostasia? Está em Hebreus 6, 4, 8. Eu gostava de ler. Posso ler? Sim. Pode ler. Até porque o tema é o que a Bíblia ensina e não podemos deixar de ler a Bíblia. Muito bem. Diz assim. Portanto, não sei quem é que escreveu os Hebreus. Não sei, não sabem quem escreveu esta carta. De abandono, então, de apostasia, de falsos mestres. E isto faz sempre muita confusão na cabeça das pessoas da igreja, não é? Isto acontece, não é? E então está aqui a esclarecer este esclarecimento. Diz assim, até vou começar já aqui pelo versículo 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível... Eu digo, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados. Ou seja, já eram, não é? Pelo que eu vejo aqui, o que lhes acontece. É impossível serem renovados para o arrependimento. Pois assim,
quanto a eles, de novo, e o expõem ao vitupério. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é impossível. Primeiro, é impossível que alguém coisa tão boa que é estar na presença de Deus o deixe. Isto é impossível. Ou eles não experimentaram, não é? Ou acharam que experimentaram, ou mas não experimentaram. Andar a fazer de contas. Andaram a fazer de contas. Andaram-se a armar, não é? E é impossível, isto também, podemos ler também em 1 João 2,18, ele também esclarece, não é? Porque há pessoas que saem da igreja, né? Falam tão bem, tão bonito, parecem tão religiosos, são tão espirituais, parece-nos a nós tão espirituais, causa-nos confusão, e então vem esta frasezinha que diz assim: se do nosso meio saíram, não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Portanto, se saíram, não eram dos nossos. Não vale a pena estarmos mais preocupados com isso. Não aconteceu aqui nada de especial, eles simplesmente não eram dos nossos. Pronto. O que é que a Bíblia fala acerca da apostasia? Fala que não há hipótese para eles. Não é? Porquê? Porque eles recusaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que leva a pessoa ao arrependimento. Se tu não tens o Espírito Santo, não é? Se tu negas que o Espírito Santo tem poder e é divino, e é de Deus, que é da parte de Deus, já em Marcos 3 e em Mateus 12, também já houve esta história por causa de blasfemar contra o Espírito Santo, não é? Sim, não sei se queres que leia, se não é preciso. Pode ler. Pronto. Pode ler. Então, em Marcos 3. Blasfémia dos escribas. Portanto, Jesus andava a fazer milagres, andava a curar pessoas, andava a fazer coisas que nenhum humano faria. Portanto, os fariseus e os escribas já tinham chegado à conclusão que todo o povinho lá também tinha chegado, que havia ali um poder sobrenatural. E então, os poderes sobrenaturais ou vêm do inferno, de Satanás, ou vêm de Deus. E o que é que eles escolhem? Escolhem dizer que vinha de Satanás. Né? Começaram a dizer que Cristo pertencia ao diabo, né? Porque aquilo era satânico. Foi isso que eles concluíram. Ou seja, estavam, e além de concluírem isso, ainda estavam a tentar pôr a população a favor deles, portanto, a enganar quem poderia acreditar. Diziam: tem espírito imundo. E então o que é que... Vou ler, sabem já que é para ler, vou ler. E foram para uma casa e afliu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Portanto, não está a dizer coisa com coisa. E os escribas que tinham descido de além diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfémia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Portanto, eles estavam a dizer que o Espírito Santo não era de Deus. Portanto, eles estavam a fazer uma blasfémia. Não é uma blasfémia. A blasfémia. O que é que acontece quando... É uma blasfémia. Sim. Quando eles também acusaram Cristo de blasfemar quando Cristo disse que era o Filho de Deus, não é? Portanto, o que é que acontece? Jesus era homem. Jesus estava com o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo desceu sobre Jesus, porque ele era homem, ele baseou-se de sua humanidade. Está bem.
Ah, Se alguém está a dizer que o Espírito que estava em Cristo sim, não sim. era de Deus, está a blasfemar contra o Espírito Santo e Contra o não Espírito pode Santo. arrepender-se sequer, porque quem leva o pecador ao arrependimento é o É o Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Portanto, Amém. quem está aqui a trabalhar connosco agora é o Espírito Santo. Portanto, se blasfemamos contra o Espírito Santo, se falamos de mal dele, se não queremos saber dele, portanto, nós somos, como é que diz aqui? Réu do eterno juízo. Portanto, nunca obterá perdão, é possível obter perdão, é isso que eu vejo da pergunta que tu fizeste. Como é que a Bíblia Amém. considera a A apostasia? apostasia. Amém. Muito bem. E seguindo para a nossa próxima pergunta, diz assim: o que conduz inevitavelmente as pessoas ao afastamento de Deus? O que é que Pronto, leva as aqui pessoas, o que é que leva as pessoas então a se afastarem de Deus, a cometer a tal apostasia? apostasia, pronto, apostasia é diferente do afastamento de Deus, não é? Sim, Estás sim, a falar sim. da apostasia ou estás a falar do afastamento de Deus? Exatamente. A apostasia, o que leva as pessoas a apostatar é o coração empedernido e é Satanás a trabalhar neles de maneira a que eles venham a enganar as pessoas. Portanto, são pessoas hipócritas e são pessoas, são falsas, não é? São pessoas que têm o coração duro. é possível, Elas desejam mal. é possível por causa dos acontecimentos na vida das pessoas levar também à apostasia. Pode Dentro da levar terceira pergunta, assim, para levar a pessoa ao afastamento, a isso também afastamento, sim, está relacionado com as coisas que nos acontecem demais, que também, também. consideramos injustos para nós. Isso Portanto, nestes tempos da Bíblia, o que levava e o que estava a levar as pessoas a afastarem-se era a perseguição. Né? a As perseguição. pessoas estavam a sofrer muita perseguição e queriam e voltaram para o judaísmo, que é mais fácil, não é? A gente gosta da vida fácil, não é? De estar porque é que também no Velho Testamento não entraram na Terra Prometida? Devido à incredulidade. As pessoas não acreditam efetivamente nas promessas de Deus. Nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, mas se nós não buscarmos com fé, se o Espírito Santo não trabalhar em nós, se nós nos deixarmos amornar, não é? As promessas de Deus vão ficando diluídas no meio das promessas do mundo, não é? Porque o mundo está à nossa frente. É dia a dia, 24 horas. E o resto é espiritual. Se nós de facto não acreditarmos que na salvação, se começarmos a duvidar se seremos ou não salvos, também é outro motivo, porque nós não vamos trocar isto palpável por algo, e agora, presente, por alguma coisa que há de vir, se vier, e que nós nem sequer sabemos se vier, se vem para nós. Portanto, a incerteza da salvação também causa afastamento. Afastamento. E é uma heresia, porque a salvação é certa. Não é? E também podemos nos lembrar da parábola do filho pródigo, porque é que ele se afastou de casa do pai. Não é? Por Ele, quê? ele, ele não tinha ele não tinha realmente entendido a relação pai-filho. Ele queria. Pois, porque se ele tivesse entendido a relação pai-filho como entendeu no fim, ele via que a casa do pai é sempre o sítio onde se deve estar, não é? É. Quando há relacionamento. O relacionamento com Deus também nos pode levar ao afastamento. E às Ao vezes também afastamento. darmos ouvidos a esses tais apóstatas que andam por lá. Penso que já nos levou à quarta pergunta. Penso que ao responder à terceira e acabou por nos levar à quarta pergunta, que seria em que sentido se manifesta a constante
a apostasia do povo de Deus. A terceira pergunta, respondendo à quarta pergunta, que seria em que sentido se manifesta a constante apostasia do povo de Deus. Mas já tivemos Portanto, eu vejo agora. Perdão, já agora. Eu vejo muito na igreja, porque era assim, aqui há uns tempos dá-me ideia que Deus era sim, sim. Era severo a punir, não é? E as pessoas tinham medo dele. E agora está aqui um bocado o oposto, ninguém fala de pecado na igreja. Pois, né? Os pastores ou os pregadores vão lá para a frente e dizer coisas que agradam o povo, que é para eles não saírem da igreja. Só que também não estou a ver qual é a vantagem ter a igreja cheia de pessoas e cristão nenhum. Não é? Hoje na igreja, ultimamente, pouco se prega sobre a justiça de Deus. Pouco se prega sobre a justiça de Deus. Está tudo muito light. Ninguém fala de arrependimento de pecados, não é? Ninguém fala sobre isso. E se alguém vê o irmão a pecar, fica, mas é caladinho, que não me mete nisso, não quer chatices, deixa lá. Pode ser que, entretanto, o Espírito Santo lhe venha dizer ao ouvido, sem interferência de mais ninguém. Nós queremos é paz. É verdade. Agora vamos saltar para a quinta pergunta, já que a quarta foi respondida na terceira. A quarta pergunta: o que é necessário, então, para evitar a apostasia? Hebreus 5, 11 a 14. Novamente o Hebreus. Diz assim. Hebreus 5, 11, 14. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tanto a falar de Cristo, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Portanto, se nós tivéssemos os ouvidos preparados para discernir o bem do mal, nós facilmente detectávamos uma heresia. E detectávamos a heresia e tratávamos-la. Não é? Ou até mesmo reconhecíamos um apóstata. Só que muitas vezes nós continuamos como meninos, não é? Que bebem ainda leite e passam-nos as coisas ao lado e nem sequer percebemos as heresias que estamos a ouvir. E também temos aqui em 2 Timóteo 4, 1 a 5. Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus, tanto a falar Paulo para Timóteo, conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Portanto, está aqui respondido. Evitando as apostasias, não é? É isto que devemos fazer. Que é o que é necessário, então, para evitar a apostasia? Pronto, é necessário que as pessoas que fazem parte da igreja, não é só os líderes, não são só os pastores, A igreja. são todos, a igreja. Também temos que ver que a igreja é constituída por cristãos e não cristãos, por salvos e não salvos, não é? Portanto, estou a falar. Mas é preciso que, primeiro, as pessoas tenham conhecimento e sejam pessoas sábias na fé e na palavra, que saibam distinguir o bem do mal, que preguem a palavra, não se ponham a pregar o que as pessoas querem ouvir, que corrija os erros, que chame a atenção, que repreenda, que exorte, que se esteja atento ao que está a acontecer dentro da igreja. Não se pode ir só para lá ao domingo e vem-se embora a criticar este e o outro, não é? E às vezes coisas gravíssimas estão a acontecer e nós estamos a passar ao lado, não é? Portanto, é isso que é preciso para evitar a apostasia dentro da igreja, é estarmos atentos. Amém. Amém. A nossa sexta pergunta é: sob que condição Deus promete misericórdia ao apóstata? Sob que condição é que Deus... O apóstata não tem misericórdia. Tem misericórdia a todos os que se arrependem. O apóstata não se vai arrepender, porque o apóstata não quer saber do Espírito Santo para coisa nenhuma, não é? Pronto, mas aos que se arrependem, sim. Okay. Portanto, têm que se arrepender. Então, é essa a única condição. É necessário o arrependimento. Não é preciso fazermos nada, porque a salvação é de graça. Diz? Então, é preciso o arrependimento. É nessa condição exatamente. É nesta condição que Deus promete a misericórdia. É preciso ter consciência do pecado, não é? Portanto, consciência do que se faz e do alcance do pecado, que é uma coisa que nós também não temos, e muito a leve. Portanto, é preciso ter consciência do pecado, porque mesmo que estando perdoado, nós temos que lidar com ele e temos que tratar dele, não é assim, não é? Nós temos que confessar o nosso pecado, porque é engraçado que na Igreja Católica a gente critica porque confessa ao padre, mas nós não confessamos a ninguém. Podemos confessar a Cristo, que é o único intermediário entre Deus e nós, não é? Sim. Mas também não confessamos a coisa nenhuma. E também diz na Bíblia para nós confessarmos uns aos outros dos pecados. Portanto, nós devíamos falar mais sobre isso, ter consciência do pecado. Para quê? Para nos arrependermos, não é? E era preciso reconhecer Deus como Ele de facto é. Como Ele de facto é. Amém. A nossa última questão é: em vista dos perigos que nos envolvem, o que tem a nos dizer sobre a apostasia nos últimos dias, da qual a Bíblia se refere? Com base nos acontecimentos com base a estes últimos acontecimentos, o que é que nos tem a dizer com relação à apostasia dos últimos dias, da qual a Bíblia se refere no livro de Apocalipse? Os acontecimentos, estás a falar de quê? Da pandemia? Vamos referir a todos os acontecimentos, com base a todos os acontecimentos. Pronto, os últimos tempos, olha, Joel 2:28, eu não marquei, e ele... Joel 2:28. E isto já foi tudo premonido? É premonido que se chama? Previsto? Não, foi tudo previsto. pelo Espírito Santo. Já tinha...
Embora Ora, que está escrito, mas são acontecimentos futuros. Joela. Isto para dizer, em Joela. 8, 6, 4. Em Joel, o que eram os últimos, para dizer que nós já entramos na última fase da redenção, portanto, nós já estamos nos últimos dias, não é? Não parece, mas nós já estamos Já nos está. últimos dias. É. Tem aqui em 2, Joel 2, 28, diz assim. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito e nos restantes, que o Senhor chamar. Portanto, nós já entramos na fase dos últimos dias e já estava, como é que tu disseste? Previsto, premonizado, que Já estava previsto. profetizado, já estava profetizada. Profetizado. Que ia haver apostasia, não é? Também lemos aonde? Olha, em 1 Timóteo 4, 1 a 5. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pronto, e depois vão dizendo aqui as heresias que eles dirão. Portanto, isto já estava profetizado. E em Mateus 24 também fala da grande tribulação. Não é? Mateus 24. Vinte e quatro, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Portanto, isto aqui também é interessante, que o Espírito Santo faz tudo em nós, até faz a perseverança, não é? Porque é Ele que nos faz ser perseverantes. Aliás, é uma característica de quem já se entregou a Jesus, é a perseverança. E é engraçado esta parte que os dias foram abreviados, porque se não fossem abreviados, até os eleitos abandonariam a fé. Portanto, nada depende de nós. Não é? Nem isto depende de nós, porque se alguma coisa a respeito da salvação dependesse de nós, estávamos todos perdidos. Portanto, isto não é, nem nunca será mérito nosso, a salvação, porque até a perseverança é obra do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Terminamos aqui com as nossas perguntas. Tem algumas considerações finais com relação a este tema que queira deixar aqui aos nossos ouvintes, aqueles que irão nos acompanhar posteriormente? Eu gostaria muito que as pessoas da Igreja de Cristo, não queria dizer que fossem mais espirituais, porque não há mais nem menos espirituais, o Espírito é o mesmo, nem menos, mas o João Batista disse que, e foi o maior dos homens, que já, e teve aquela vidinha que nós não invejamos, vamos ser, não é?
olhando de fora, não invejamos aquela vida dele. Ele disse que é necessário que eu diminua para que Cristo cresça. E eu gostava Amém. de pensar nisso todos os dias para mim, e era bom também a igreja e quem está na igreja também se debatesse mais com isso, portanto, e pensasse que para que Cristo cresça em nós, é preciso realmente que a gente diminua, para não estarmos aqui o nosso espírito e o espírito de nós pensarmos nas nossas coisas, é daí que vem a apostasia, o endurecimento do coração, busca pelos interesses próprios, o abandono da fé também vem daí. Portanto, a pessoa olhando para si mesma e querendo o que os outros têm, querendo ser como os outros são, querendo fazer parte deste mundo, porque precisamos de ser aceites, e esquecemos que nós já fomos aceitos por Deus. Portanto, a partir daí, somos filhos dele. E o resto, todos os sofrimentos que daí vierem, nós devíamos dar graças a Deus, que é o que está na palavra, não é? Amém. Amém. Muito obrigado, minha querida irmã. Estivemos aqui em conversa com a nossa irmã Silvia Garizo, da Primeira Igreja Batista de Gaia, no Porto. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida, minha irmã. Deus seja louvado pela sua vida. Amados irmãos, Obrigada. chegamos ao final do nosso programa. Este foi o nosso terceiro episódio do programa O que a Bíblia Ensina. Deus seja louvado, amados irmãos, Deus seja louvado pela vossa vida, pela nossa vida e por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado para aqueles que nos acompanharam e para aqueles que irão nos acompanhar também em off. Que Deus seja com todos vocês e seja com todos nós, hoje, sempre e para sempre. Nos encontramos no nosso próximo episódio, O que a Bíblia Ensina. Se Deus quiser que vivamos até lá, estaremos de volta novamente com mais um programa, com o nosso e o vosso programa. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.